Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Mas caso você já seja um inscrito, você já é alguém de casa, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estar aqui novamente e você é uma pessoa muito Não posso falar palavrão porque senão o YouTube vai me dar uma censura em mim. Mas você sabe o que é e eu espero que você saiba que você é isso. E esse episódio tem um núcleo bastante fragmentado na sua narrativa, porque ele começa exatamente de onde o episódio 8 parou, com a Kotagawa atacando a Aya, mas ao mesmo tempo vemos o Kunikido e o Tanizaki em ação lá fora, o Fukuchi atacando eles, a gente vê a situação do Atsushi com a Teruko em outro lugar, e um flashback do Fukuchi com Fukuzawa bastante impactante que gera uma morte que eu não esperava. O Fukuzawa e o Urampo se encontram com o Fukuchi que mantém o Kunikido e o Tanizaki como reféns. O Urampo tem o plano de prender o Fukuchi naquele romance do Paul, aquele livro. Mas o Fukuchi, com aquela habilidade mais do que roubada, volta no tempo, vê esse plano e consegue impedi-lo. O Fukuzawa, no entanto, observa o Fukuchi e acaba sentindo que ele não tem um objetivo de destruir o mundo ou acabar com o mundo. É como se ele tivesse um motivo oculto. E nesse ponto eu vivo falando aqui que eu também acredito nisso, estou com você, Fukuzawa. Mas só que o Fukuchi diz que sim, ele está certo, só que há uma questão ali. Eles fazem um acordo. Se o Fukuzawa entender em 5 minutos quais são os objetivos do Fukuchi, ele vai soltar os reféns, no caso o Kunikido e o Tanizaki. E se ele não conseguir descobrir, ele vai matar eles. O Fukuzawa por algum momento acreditou que poderia superar o Fukuchi, já que um conflito ali seria inevitável. E ele acreditou nisso porque eles se conhecem há 20 anos. Esse é um daqueles clássicos momentos que abre espaço para um flashback, e um flashback em que vemos um Fukuchi jovem, um Fukuchi desafiador, desafiou vários dojos, encontrou o Fukuzawa num desses desafios, e pela primeira vez ele viu alguém que poderia enfrentá-lo e decidiu treinar junto dele, no caso do Fukuzawa. 13 anos depois, o Fukuchi tenta fazer com que o Fukuzawa se junte à guerra, e fica furioso quando o Fukuzawa recusa. E aqui vemos que tanto o Fukuzawa quanto o Fukuchi tinham o mesmo desejo, que é de encerrar a guerra. Só que o Fukuzawa tinha um plano de encerrar a guerra matando os superiores responsáveis. Já o Fukuchi é alguém que queria mudar as coisas por dentro da estrutura. Nem preciso dizer que o Fukuchi saiu completamente traumatizado dessa guerra. Ele viu vários companheiros morrerem, viu várias pessoas tendo as suas vidas desperdiçadas por uma causa falida. Ele percebeu que precisaria vingar essas pessoas e isso acabou modificando quem ele é, por isso que o Fukuzawa não conhece mais o Fukuchi. O Fukuchi, ao meu ver, é um personagem muito difícil de ser derrotado. Eu já comentei aqui que eu não consigo imaginar como isso vai ser feito. Se o Asagiri fizer corretamente, ele é realmente um gênio. Se ele não fizer, é o que eu espero ali, uma Kaguya mesmo. Pra quem viu Naruto sabe do que eu tô falando. Mas o ponto é que ele é um personagem muito bom, porque ele é uma forma do Asagiri criticar o nacionalismo japonês. Já comentei disso em um vídeo da 4ª temporada. Já falei disso no começo dessa 5ª temporada. O Asagiri sempre usa referências políticas bastante complicadas, bastante unilaterais para expor esse lado militar em Bungo Stray Dogs. A gente sabe que muitos desses autores, pelo menos eu espero que vocês saibam, desses autores que são referenciados na obra são autores que viveram o período da guerra ou do pós-guerra. E você pode se perguntar aonde tem a crítica nisso, e eu te digo, é o próprio Fukuchi, porque o Fukuchi é alguém que passou pelas desgraças da guerra, ele ficou completamente traumatizado e ele não ganhou nada com isso. Ele ganhou um status de herói mundial, um status de símbolo da paz que é extremamente vazio. As pessoas reconhecem muito mais o que ele fez, mas ninguém sabe pelos horrores que ele passou e também os horrores que ele teve que fazer. E como diz a Risa Hawakai do Full Metal Alchemist, um herói em tempos de guerra é um vilão em tempos de paz. E como diz a Risa Hawakai do Full Metal Alchemist, um herói em tempos de guerra é um vilão em tempos de paz. O Fukuzawa palpita que o Fukuchi quer vingança contra aqueles que forçaram seus camaradas a lutar e contra ele mesmo que se recusou a lutar, mas o palpite dele está errado e o Fukuchi esfaqueia o Fukuzawa. Eu acredito que isso não era esperado por ninguém. Ok, que o episódio se moldava para algo dramático, mas o Fukuchi está tão focado nos seus objetivos que nada nem ninguém vai fazer com que ele pare. Ele nem poupou um amigo de mais de 20 anos, alguém que era importante para ele. E isso acaba me deixando ainda com mais dúvida de qual que é o objetivo principal do Fukuchi, qual que é a profundidade desse objetivo. Em outro ponto, a Teruko liberta o Atsushi e ele fica chocado.
O Fukuchi tentou convencer a Teruko a ajudá-lo e ela ficou um tanto quanto abatida em relação a isso. Ela ficou um pouco mais flexível, ela entrou em um estado de dúvida. Mas não significa que ela vá ajudar a agência ou o Atsushi, muito pelo contrário, ela continua do lado do Fukuchi. Só que ela entendeu que o Atsushi não é uma pessoa ruim, que ele tentou fazer o bem, ele tentou ajudar uma garotinha. Dos cães de caça, a Teruko era a personagem que tinha menos desenvolvimento, a gente já sabia um pouquinho da personalidade dela, mas foi bastante interessante ver nesse episódio que ela é uma pessoa de lealdade acima da média, ela continua do lado do Fukuchi, mas ainda assim ela é capaz de observar a justiça em outros pontos. Ela entendeu que o Atsushi quer fazer justiça. Também deu pra perceber que a Teruko ela não vai contra o Fukuchi porque ela sabe que não pode ir contra ele e ela quer ficar com ele enquanto ele for o vencedor. E ela não tem um senso de justiça, um senso do que é certo e errado bem delimitado, como o Tetsuo, por exemplo. E o Atsushi fica em um grande dilema quando a Teruko fala qual que é o verdadeiro objetivo do Fukuchi, porque ele se pergunta se é certo ou errado impedir esse objetivo. E isso só me deixou com mais dúvida do que é esse objetivo. Será que a gente vai ter um grande plot twist, na verdade o Fukuchi é um herói? O ponto é que o Atsushi se lembra dos seus amigos, se lembra das pessoas que são importantes para ele, e ele acredita que o Fukuzawa será alguém que dará a resposta sobre o que deve ser feito ou não, e corre para encontrar o presidente. O episódio também mostrou o Dazai junto com o Sigma, o Dazai implicante como sempre, o Sigma irritado com toda aquela situação, e o Sigma tem muito essa questão de se comparar com os outros. Eu considero isso bastante penoso vez ou outra, eu confesso. Por exemplo, nesse episódio ele viu que o Dazai tem a agência é ao lado do Dazai, ele não tem nada, ele fica naquilo. Eu sinceramente acho muito chato. Eu gosto do Sigma, eu entendo a importância dele pro plot, mas às vezes eu acho que poderia diminuir um pouco mais essa questão dessa baixa autoestima dele. E o Dazai fala que salvou o Sigma porque ele precisa de alguém para implicar, como ele implica com o Kunikida, mas também porque ele precisa de alguém para ler os planos futuros do Fyodor e seu cadáver, já que a habilidade do Sigma permite que ele consiga ler os planos de uma pessoa que já está morta, desde que ela esteja morta há pouco tempo. Só que toda essa interação é interrompida por uma ligação do Fyodor e do Shuya. Fyodor, que chegou ao centro de controle, prendeu os dois no elevador. O Fyodor também matou aquela criminosa que consegue parar o tempo. E o Dazai deduz que um dos guardas era um vampiro e por isso que o Fyodor conseguiu escapar. Mas na verdade o Fyodor conseguiu usar a habilidade do Shuya para amassar a parede e acabou virando o jogo, porque agora quem vai ter que escapar daquela água tóxica é o Dazai e o Sigma, e o episódio acaba aí. Considerando que o Dazai e o Fyodor são dois monstros, dois crânios, é mais do que esperado esse jogo ter reviravoltas, mas agora é saber se o Dazai realmente previu isso, se tem uma contramedida ou se a coisa vai se complicar ali pra ele e pro Sigma. Também temos que saber exatamente o que aconteceu com Fukuzawa, será que ele foi de arrasta pra cima? O que aconteceu com o Rampo, porque o Rampo também foi ferido? O que vai acontecer com o Tanizaki e com o Kunikida? Se o Atsushi vai conseguir resolver alguma coisa? E a Aya? Cadê a Aya? Os dois últimos episódios de Bungo Stray Dogs prometem muita ação, tensão e muita coisa dramática, porque já tá bem dramático, convenhamos. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, o seu feedback pro canal, as suas teorias caso você não tenha lido o mangá. Compartilhe com o seu amigo que também assiste Bungo Stray Dogs e eu espero vocês nos próximos lançamentos. Até mais!